a remuneração estratégica, que a gente está falando de remuneração, benefícios, né? Então, como é que eu mensuro o impacto disso dentro da área? Normalmente, o orçamento de RH ele é composto de duas grandes contas: folha de pagamento e seguro-saúde, para as empresas, obviamente, que oferecem. Essas são as duas grandes contas que concentram em qualquer empresa mais de 90% do orçamento do RH. Né? Mais de 90% do orçamento de RH ele é comprometido com essas duas contas. Todo o resto, né, o que sobra, é para fazer todo o resto. Cultura, clima, desenvolvimento, né, vai para o que sobra. Para algumas vai sobrar um pouco mais, para outras vai sobrar menos, né? Mas eu nunca vi um RH que tenha para essas iniciativas, né, muito mais do que 15%, 20% ali no teto, né, para as outras iniciativas, porque o orçamento, né, como tudo, ele é limitado, né? Não é infinito, a gente gostaria que fosse. Por isso a importância da gente entender aquilo que vai gerar o maior impacto, né, e como de fato a gente pode maximizar retornos para as pessoas e para a organização. Tá? Tem algumas... Estou vendo aqui, tem algumas perguntas. O pessoal da... Tem um pessoal do marketing aqui que me ajuda, eles vão coletando e depois eu respondo no final, tá? Fiquem tranquilos, tranquilas. Enfim, aqui alguns exemplos, então. Custo de pessoal dividido, né, por categoria, então isso a gente tem uma ideia, né? Eu pego normalmente a área de, se eu pegar por categoria, liderança, tem um custo alto se eu dividir pelo número de pessoas. Né? Um estudo recente, publicado aí nesses últimos dias, mostrou que o salário de um CEO, né, pode ser 300 vezes maior do que a remuneração de um colaborador, quase 300 vezes maior do que a remuneração de um colaborador da base. Né? Então, eu vou ter, se eu dividir por categoria, um custo de pessoal alto na liderança pelo número de pessoas. Quando eu faço o inverso, né? Se eu pego na base, eu vou ter um custo de remuneração baixo e tendo, né, a ter, enfim, o que é baixo é alto, é óbvio que é bastante relativo, mas ainda assim eu vou ter essas diferenças, né? Então, isso é importante a gente olhar. Tá? Remuneração por faturamento, despesas ou custo de pessoal, né? Tudo isso são possibilidades da gente olhar para esses indicadores de remuneração. Então, posso dividir remuneração pelo faturamento, ou por despesas, ou por custo. Né? Posso olhar para hora extras sobre o salário nominal. Tem gente que trabalha com hora extra sobre só o valor de hora extra. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar só hora extra, porque eu posso olhar ali e ter um valor que aparentemente é alto, mas se eu não sei, se eu não olho para o total da folha, ou para os salários envolvidos naquelas horas extras, eu não consigo ter essa dimensão. Talvez eu tenha, assim, um custo alto de hora extra, mas é mais barato do que contratar um número X de pessoas que vai zerar aquela minha hora extra, mas que vai me dar um custo maior, porque aquele trabalho, aquela demanda, ela não é recorrente, ela é uma demanda, né, que é pontual, enfim. Então, eu particularmente prefiro olhar para horas extras pensando nessa relação com o salário. Né?
participação dos resultados sobre a remuneração, sobre o lucro líquido ou bruto, ou próprio EBITDA, né? Os custos de benefício por pessoa, né? Então, quanto custa o benefício por pessoa, né? Tive uns 2 anos, mais ou menos, atrás, um bate-papo, lembro, com um CEO de uma seguradora, em que os benefícios, né, chegavam a representar 120%, 140% do salário, né? Então, tinha uma política de benefícios bastante agressiva, né? Isso não é a regra, mas isso ajuda a gente a pensar a remuneração. Por que eu estou falando de remuneração e não de salário? Porque o salário é um componente da remuneração. A gente tem, basicamente, remuneração monetária e não monetária, né? Então, a monetária é aquela que, de alguma forma, eu consigo transformar num valor de moeda, né? Num valor monetário. E a não monetária é aquela que tem um aspecto mais intangível, que eu não consigo materializar. Mas, ainda assim, as pessoas reconhecem aquilo como um atributo da tua política de remuneração. Então, se eu tenho ali por exemplo, uma política de desconto em universidades, em cursos, em educação, né? Isso é uma remuneração, isso é um componente monetário, porque eu consigo, de alguma forma, fazer uma conta e falar, olha, ok, esse curso me custaria R$1.000, a empresa está pagando para mim, então, né, adiciona esse valor na minha remuneração, porque isso não está saindo do meu salário, né? Por outro lado, existe, por exemplo, questões de ambiente de trabalho, de cultura e clima, que você não consegue monetizar assim, né? Mas que ainda assim são relevantes. Quando a gente olha para a remuneração e pensa nesse composto, né? Pensando salário, benefícios, né? E remuneração e os componentes não monetários, eu tenho, de fato, uma estratégia muito mais ampla, né? Eu tenho empresas pequenas e médias, na sua maioria, que não conseguem fazer frente a políticas de remuneração mais agressiva de grandes organizações. Por quê? Porque o teto é menor, né? Enquanto um gerente numa empresa pequena, média, pode ganhar ali os seus 10, 12, 13, numa 15, numa grande, vai ganhar 20, 22, 25, né? O que é um salário de um diretor na pequena, na média. Então, em termos de salário, muitas vezes você não consegue competir, mas você consegue, muitas vezes, competir em benefícios, você consegue competir nesses elementos não tangíveis, né? Então, entender a remuneração de uma forma mais ampla.